A história de migrar de linguagem é sempre uma frustração, né? É uma tristeza, você tá acostumado com o ecossistema e daí vai para outro e não aprende. E nada funciona, não funciona como você espera, no mínimo. E acho que especialmente se tratando de baixo nível, e C e C++, acho que essa operação, essa transição tem que ser mais frustrante ainda, porque, né, não é como se a gente tivesse muita coisa padronizada, muita coisa oficializada. E o Dollars, aqui, né, tá agora fazendo transição. E mandou umas dúvidas lá no nosso canal de C, na comunidade. Deixa eu ler aqui pra vocês. Enfim, quem quiser vir pra C++, na verdade C não, né? C++. Esse canal de C aqui é tanto C quanto C++, tá? Sem preconceito. E vamos ver aqui, né? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Olá, estou estudando C++ e venho da linguagem Paul. Se like. Não conheço a linguagem, mande aí no comentário se você já conhece. Né? Onde já programei por alguns anos. No C++ já entendi conceitos como variáveis, if else, switch, loops, funções, classes, ponteiros, referências, enfim, bastante coisa. TV ponteiro, parabéns, cara. Já tá melhor que muita gente que nunca programou em baixo nível. É foda, essa parte é que o pessoal mais apanha, né? E de fato é a parte mais complicada, eu acho. Minha maior dificuldade no momento é pensar em desenvolver projetos próprios, principalmente quando envolve organização, source, include, lib, bin e compilação. Ser bem sincero, essa também é a minha maior dificuldade quando eu tô vendo coisa em C, C++, C e C++ principalmente, é a orquestração e como que eu faço para coordenar isso, coordenar a versão. Em geral, eu faço só de um jeito que funciona e tchau, obrigado, né? Quando eu fiz com. Quando eu fazia no Windows, tinha lá o Nuget. O Nuget era muito bom. Configurava tudo no Visual Studio. O Visual Studio ficava bonitinho, né? Só, um problema é que era 10 minutos só para o Visual Studio, mas de resto, muito bom. Muito massa. E, por exemplo, tentei usar o img, mas percebi que, além dele, preciso lidar também com GLFW, GLAD e OpenGL. Isso me deixou um pouco frustrado pela complexidade. Gostaria de pedir dicas. Quais tipos de projetos iniciais vocês recomendam para quem vem de uma outra linguagem e está se adaptando ao C++? Como vocês sugerem que eu progrida até chegar em bibliotecas mais complexas como o img? Há alguma boa prática ou conselho sobre como lidar com a curva de aprendizado? Boas perguntas, Douglas. Boas perguntas. Aqui o Digimaluco, né? Nosso querido. Sinceramente, se você quer algo mais simples, dá para usar Qt. O Qt tem uma IDE onde você pode até montar a UI arrastando componentes. Qt? Eu nunca usei Qt, mas. É uma ideia, né? Curioso, não conheço Qt. Dollars. Quando tentei criar um projeto de interface em C++ usando o img, foi justamente para sair dos scripts programas em console e ir para um outro nível, porque eu já estava cansado disso. A minha ideia em aprender C++ é justamente aprender a linguagem e dominá-la de uma forma geral. No sentido de qualquer coisa que eu penso ou tentar fazer, eu consigo colocar em prática. Isso toma tempo e, enfim, C++ e baixo nível, em geral, para tudo, toma mais tempo aí. Os projetos de interface que eu fiz usando o Allegro. Eu acho que é uma biblioteca em C, na verdade. Dá para usar em C++ também. Mas tem também o SFML. E acho que é mais voltada para C++, é mais tipo, orientado a objeto e tudo. Então tem Allegro e SFML, deve ter outras bibliotecas, né? O Allegro teve. Allegro tá tendo lançamento até agora. Interessante. Eu não sei se o img é nessa linha, né? Ah, tá. Não, o img é muito mais completo, aparentemente, que isso. Aparentemente é muito mais complexo, muito mais completo do que o Allegro ou SFML. Então, esquece o que eu disse. Tipo assim, o Allegro SFML é bem raiz, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Você consegue desenhar os triângulos, desenhar shaders e é isso. Nameless, recomendo tentar procurar outro framework se quiser fazer UI em C++. O img é tipo muito específico. Tenta dar uma olhada no Qt, como o Digimaluco falou. O img é um tipo muito específico. E o Qt você pode ter o UI normal com Qt widgets e imediatas com QML, que é a mesma coisa do img. Para mim, o Nameless falou grego aqui, mas eu acredito totalmente no Nameless, né? O único problema do Qt é que é quase outra linguagem. Ele tem praticamente o STL próprio dele. O STL não é o formato STL, né? É Standard Library, quando a gente fala de STL. Tá? Com QString, playlist, etc.
E aqui, né, sobre o Nameless, é problema de toda coisa que foi criada pré-C++ 98. Aparentemente o Qt é de antes de 98 e acho que antes de 98 C++ não era tão padronizado assim, né, na STL. Então tinha tudo nativo, eu acho. Diz maluco. Mas sinceramente tenta fazer uma interface bem feita em terminal primeiro, quem sabe. É mais simples aí você foca mais em aprender a linguagem mesmo. Eu tenho uma ali bem legal que eu fiz para C, mas serve para C++. Eu acho que para aprender a linguagem, de fato, não acho que precisa, por exemplo, você ir para uma interface gráfica, tanto que tá, C++ é utilizado para isso, é bem utilizado para isso. Mas você não vai utilizar o C++ puro, você vai usar ele em cima de uma biblioteca, então você passa por dois aprendizados, né? Tanto da linguagem quanto da biblioteca. Tô falando isso, mas eu fiz negócio em Allegro, né? Então fica uma outra. Já fica uma outra alternativa aí, dólares. Fazer um joguinho ou fazer alguma coisa com Allegro SFML, que, tipo, tem primitivas, é uma biblioteca, mas pelo que vocês estão falando aqui, é mais simples que o IMGui. INGui. Como que fala isso? INGui? INGui? Sei lá. E o Qt. Aqui, ó, tem um código do Digimaluco aqui, ó. Dá pra ver que nossa senhora, tanto define. Tem 11 KB de código, né? Deve ter bastantes linhas. Dei uma olhada lá no Discord, né? Essa VT sem H, tem que chamar VT sem prepare no Windows. Aí o legal dela é isso aqui. Set locale, prepare, printf. Pô, que massa. É pra mudar a cor do terminal, né? Basicamente. Isso é muito massa. Eu uso algumas bibliotecas no Python para isso, facilita a vida. Mas fica bem bonitinho e é legal. Tem funções para trocar cor de texto, background, etc. Mover cursor, controlar scroll. Pô, fazer um jogo em cima disso, né? Bem massa. Isso daqui, para trabalhar no terminal, né, a gente chama de TUI. Acho que eu tenho um vídeo falando de TUI, que é Terminal User Interface. Então, ao invés de você ter uma GUI, uma Graphical User Interface, você tem uma interface de usuário no terminal, né? TUI. E, para quando a gente quer fazer uma aplicação por exemplo, interno na empresa, eu recomendo o TUI, tipo, bem de boa. Ou, sei lá, rodar coisa em servidor, sabe? Às vezes tem algum programinha que tem que ficar rodando em servidor. Quem mexe com Kubernetes aí tem o K9S, né? Que também é por TUI. Enfim, bem legal, é bem legal fazer TUI. E acho que C++ seria um bom experimento, né? Fazer uma TUI com C++. E o Digi maluco, né? A lib, na real, não tem nenhuma função quase, só tem a VTC em prepare. É praticamente só define, pelo que eu vi. O resto é tudo sequência de escape. Não, dólares. Não vou mentir, tá sendo um desafio do caralho aprender essa porra. Fique tranquilo. Por favor, quem mexe com C++ ou C, mande aí nos comentários para consolar o dólares. Como foi a experiência de aprender a linguagem? Porque para mim não foi fácil. E eu imagino que para vocês também não tenha sido. Mas se foi fácil, também mande, né? Pode se gabar aí nos comentários e tirar sarro meu. Enfim, dia de maluco. Sobre as questões de escape, né? Que são meio que sequências especiais que quando você printa elas pro terminal, elas viram um comando. O Nameless aqui sobre a dificuldade do dólares, né? C++ é sua primeira linguagem? Se for, provavelmente tu escolheu uma das mais difíceis de aprender primeiro e aprender no geral. Ó. Então, de fato, né? A língua é gigante. Tu provavelmente vai morrer e não vai saber tudo. E tá aprendendo por onde? Não, eu já programo. Uma linguagem toda fodida, mas ela é derivada do C. Pô, não fala assim, cara. Não existe linguagem fodida, não. O Learn CPP é bom pra aprender C++. O Digimaluco falou, né? E aqui o Doris também não andou, né? Pegar os conceitos de C++ foi tranquilo pra mim, porque ele já programava, né? E o Digimaluco logo em sequência. Conselho, meu mano, foca nos conceitos específicos de C++ e menos na STL em si. Que a STL é a biblioteca padrão de C++, que é gigante, tem de tudo. Inclusive tem coisas que você tem que ver se tem implementação já ou não, né? Mas focar mais na linguagem e não na biblioteca padrão. Biblioteca padrão, cara, eu acho que eu no máximo mexi com Vector. Acho que é Vector ou Array, não lembro. Nem lembro o nome da classe quando eu mexi com C++. Enfim, e aqui o Nameless, né? Da internet, eu diria que o único material que presta no geral sobre o Learn CPP. Então, duas recomendações aqui do Learn CPP para quem quer aprender, né? Dólares. A única coisa que foi nova para mim é os ponteiros, referências e alocação de memória. Então, assim, a única coisa que foi nova para você são as únicas coisas que são que servem, né? Que são de utilidade ou que a gente usa
né, efetivamente em baixo nível, que é basicamente ponteiro, referência e alocação de memória. Por que a gente usa baixo nível? Porque a gente quer ter controle sobre ponteiro, referência e alocação de memória. De resto, tipo, se pra mim foda-se referência, pra mim foda-se alocação de memória, eu tô um pouco me fudendo pra isso, então tanto faz. Pode usar Java, usa C Sharp, usa JavaScript, sei lá. Mas, tipo assim, a gente vai pra C++ em geral porque a gente quer ter controle disso. Então, são conceitos novos, de fato. E quando você diz que Pawn é C-like, eu imagino que ele deva esconder esse tipo de coisa, tá? Então, aí, templates aqui, né? Templates é uma coisa que vem, né? A metaprogramação do C++ é aquilo, né? É aquilo. Tirando isso, o resto eu já tinha conhecimento. Classes também, né? Classes também nova. Classes sim. Ponteiros e alocação vem do C. Exatamente. E daqui, né? Programação, orientação, objeto não tinha na linguagem que ele estava vendo, então por isso, né, que entra classes e templates aqui como um novo. Templates não necessariamente, né? Deve ter overload de operação, herança, esse tipo de coisa no C++ que eu chuto que não tinha na outra linguagem, né, se não tinha classe. O nameless, você já chegou em smart pointers ou tá codando tudo com raw pointers? Que, assim, pelo que eu entendo, é basicamente o raw pointers, né? C-like, como a gente faz em C, smart pointers para a gente ter menos problema de memória, né? Vamos colocar dessa maneira, menos problema de memória. Pô, pessoal do C++, me critiquem nos comentários, podem acabar comigo, tá? Falem, exponham tudo que eu falei de errado. E defendam a linguagem de vocês, por favor. Defendam o ecossistema, defendam os templates, defendam as heranças, defendam os comportamentos da array de booleano. E critiquem. Enfim, para quem não trabalha com C++, veja os comentários e vê o que o pessoal tá falando. Para aprender sobre a linguagem, não acreditem em mim, acreditem no que o Nameless e o Digimaluco estão falando aqui e nos comentários. Em mim, não acreditem. Mas aqui, ó, continuando, né? O Doris que falou, né? Ponteiros sobre ponteiros de alocação verde do C, né? Na linguagem ele fazia tudo por mim, então não me preocupava com isso. É o que eu comentei, né? Que o Pawn devia, tipo, só esconder isso, né? O Digimaluco falou aqui. É Pawn não C, sim, né? E sobre smart pointers ou raw pointers, o Dollars ainda não. Eu tive que parar no meio do processo para aprender esse make. Não só a gente tem que aprender uma linguagem, como a gente tem que aprender um build system. Então, como você compila o seu programa, como você builda ele, como você distribui ele. Não é só, dá um npm run aqui, tchau, obrigado. Ou um Python e tá feito. Não. É uma linguagem diferente. É um sistema diferente que você tem que aprender e usar, né? É maravilhoso. Fora que não é único, né? Pode ser CMake, pode ser Ninja, pode ser... Enfim, tem um vídeo que eu fiz só de sistema de build. E lá dá pra ver um pouco da diversidade, né? É um sistema muito diverso, o sistema de C++. O ecossistema de C++, né? Tem sabores pra tudo. Maravilhoso. De maluco, né? Vocês têm ponteiros não é C. É tipo isso, né? Quando sobre Paul não é C, né? Tipo, é uma linguagem C-like. Mas é uma linguagem C-like sem ponteiros. Em geral, quando a gente... aprendi C. O que é o principal de... aprendi C, mas não Java. É ponteiro, sabe? Então você viu o ponteiro a mais. Mas se você tira essa questão de ponteiro, então... tanto faz. Aqui o Dollars, né? Mas eu vi que Smart Pointers faz tudo isso pra mim. Então, essa questão de alocação e tudo, o Smart Pointers deve fazer. Smart Pointers é como? Reference Counter? Vamos descobrir agora. Curioso. Vou só um parênteses aqui, né? Pesquisei aqui de Smart Pointer, a primeira coisa, Auto Pointer, né? Auto Pointer aqui, enfim, alguém depois quiserem falar do problema disso, né? Mas que Auto Pointer foi deprecated depois do C++11 e removido depois do C++17. C++ tem essa questão, né? Tipo assim, cada versão do C++ parece que é, sei lá, linguagem nova, né? Enfim, tudo bem. Unique Pointer, Shared Pointer e With Pointer e... tá, que são os Smart Pointers, né? Esses são os Smart Pointers, é isso? Ok. E pelo que eu entendi, é basicamente a questão de ownership. Semelhante do Rush? Não faço a mínima ideia. Mas aqui, ó, Shared Pointer Reference Counter é o que eu comentei, né? Tipo, Python faz isso, né? Para os objetos. E Unique Pointer é quando é só um objeto, né? Enfim, vivendo e aprendendo, né?
Voltando aqui, né, o Nameless. Pô, recomendo focar só em C++ e Sinistro. Copia template de CMake, fé. Manda o ChatGPT gerar o CMake, pelo amor de Deus. Fé com fé. Eu adoro isso. Mas a sintaxe e a forma que escreve código é semelhante. C sem ponteiros não é C. Ah, é que assim, há uma coisa, uma opinião minha sobre linguagem. Tipo assim, a sintaxe é parecida, a sintaxe é diferente. Tipo, tanto faz. Sintaxe é gosto, tanto faz. Tipo, não é porque uma linguagem tem uma sintaxe semelhante ou diferente que ela é próxima ou distante. Eu acho que é mais o modelo de programação, as funcionalidades e como a linguagem é, trata as coisas, a filosofia por trás da linguagem, sei lá, não sei como chamar isso. Mas tipo, o que eu quero dizer não é porque a sintaxe ela diz pouco sobre a linguagem, em geral, eu ligo pouco para a sintaxe, diminuir essa menos para algumas coisas C++, tem algumas coisas C++ são muito feias, tá? Muito feias. Mas fora isso, é, a linguagem, a definição de se a linguagem é parecida com C, parecida com Rust, parecida com Java, parecida com Python, acho que é mais um modelo de programação, um modelo de um modelo de programação, um modelo da linguagem em si, né? Como ela representa os objetos, o que ela suporta, sei lá, como é o tratamento de erros, considerações sobre orientação objeto, assim por diante, assim por diante. Do que é muito mais isso, né, do que a sintaxe em si. Grande parênteses, né? Agora vamos continuar, né? E o Nameless, né? Faz tudo no terminal. Eu recomendo também, cara. Se tá aprendendo linguagem, eu recomendo fazer tudo no terminal. Fazer ele faz. Sobre smart pointers, né? Fazer ele faz, mas sempre tomar cuidado. Referências, smart pointers, etc. pode ter erros com relação à memória também. Não é porque. Não é porque que tá escrito. Não é porque é smart que é necessariamente inteligente, né? Não é porque é smart que é necessariamente inteligente. E linguagens não. Os bugs são culpa nossa. Especialmente se tratando de baixo nível, né? Ou quando eu tenho controle raw disso daí, sempre vai ter um como dar pau, eu acho. Se não, bora por um garbage collector logo. A linguagem de colete lixo logo. Né? Nameless, modelo de ownership de C++ é bem esquisito. Que é o que tá nesse artigo aqui, enfim, nem não vou me arriscar a falar nem disso, mas é o Nameless que tá dizendo, não sou eu, tá? Critiquem ele. Então, continuando, né, sobre a parte de focar em C++, será? Pensei em fazer isso mesmo, porque é muita coisa para aprender. Sim, se tu ficar parando, vai esquecer muita coisa. Faz como o maluco falou, usa o Learn CPP. Dollars. Eu estou usando o C-Lion como ideia principal. Ele, por padrão, vem o CMake dos seus projetos e tudo que tu vai editando ou adicionando, ele vai adaptando no CMake lists TXT. Tem bastante gente que usa o C-Lion, né? Eu nunca usei a ideia dessa empresa. Mas falam bem. O que eu ouvi falar bem, né? O Slime é bem uga-buga. Você não precisa fazer nada praticamente. Ele configura tudo pra você. Pô, então é bom, né? Então é bom. Se eu não tenho que fazer nada, então é bom. Só que qual é o problema? Se eu quiser adicionar, por exemplo, a biblioteca externa, ele não atualiza. Então eu tenho que adaptar lá e eu não faço a mínima ideia. Aí foi o pau que eu tomei quando eu tentei usar IDE. Enfim, nem lembro o nome da IDE para embarcado. Mas é uns pau que a gente toma quando tem que configurar essas coisas na mão. Adicionar biblioteca estática e tal, é chatinho. Aprende a linguagem, depois pensa em linkar ou adicionar lib externo. Especialmente se vem de uma linguagem que não tem isso, né? Tipo assim, como que eu linko com uma coisa externa? Não é só C++, C que tem, né? Tipo, Zig você tem, Rust você tem, e lá a gente aprende como... Se precisar, né? A gente aprende como fazer essa linkagem. Mas, se você não sabe, eu recomendo deixar isso para depois. Se preocupa depois com o link. Ou com build. C++ que vai sofrer com essa questão de lib e gerenciamento de pacotes. Vai sofrer bastante. Legal, acho interessante aprender as bibliotecas nativas que vêm no C++ logo de cara. Bibliotecas nativas seriam STL? Acho que sim. Ou eu aprendo na necessidade? Aprende as básicas, tipo algorithm, map, vector, string, optional, expected, etc. E consulta o CPP reference, algo assim. Eu usava bastante isso aqui. Isso aí mesmo. Mas assim, uma coisa que eu não recomendo você fazer em C++ é ficar batendo a cabeça no teclado. A língua vai te punir muito por isso. Não entendi. E aqui o Dogs, né? Algum site em PTBR para C++, onde eu consigo achar informações?
Não, só em inglês. Isso daqui é um mal da nossa área, pô. Na verdade, não sei se é um mal, se é bom. Mas a gente acha muito conteúdo, só que muito conteúdo em inglês. Em português tem livro, né? Mas em geral, o conteúdo em inglês é muito mais vasto para tudo, sabe? Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando na área de programação, aprenda inglês, sabe? Antes de tudo, aprenda inglês acima antes de qualquer linguagem, porque vai facilitar muito, muito o seu aprendizado. E, enfim, se você não sabe, né? Sempre tem o Google Tradutor, sempre tem o ChatGPT hoje para ajudar a traduzir, mas deve ter umas IA também que pega a tela e traduz automaticamente. Mas vai facilitar muito a tua vida você aprender inglês, tanto a tua vida estudante, né, quanto a sua vida profissional. É bem importante, é um diferencial bem importante. Né? Em inglês eu só recomendo o Learn CPP e CPP Reference. O resto tem chance de ser ruim ou desatualizado. E sobre bater o teclado nele, o Nemo já se explicou aqui. Então, serve fazendo qualquer coisa sem pensar muito. C++ até te deixa fazer isso, mas uma hora vai te cobrar. Então por isso que quando a gente está aprendendo, né, ali, orientação a objetos, a gente faz 57 diagramas, tipos de diagrama OML, antes de escrever em anticore, né? Diagrama de classe, diagrama de sequência, diagrama de atividades, nem lembro. Nossa, tem um monte de diagrama, né? Diagrama de entidade relação para banco de dados, tem um monte de diagrama. Então, a gente. Tô brincando, né? Mas brincando falando sério. Mas em geral, é bom a gente pensar na estrutura do programa antes de sair fazendo em si. Né? Uma coisa que eu gosto de fazer pessoalmente é criar as funções com as anotações top-down. Né? Então, tipo, eu sei o que eu quero fazer com o meu programa, então eu vou criando as funções só com as anotações ali de argumentos que ela vai receber, o que deve retornar, né? E vou desenhando meu sistema a partir disso. Tem vários outros que a gente fazer. Você pode fazer diagrama de sequência, você pode desenhar diagrama de estado, né? Uma máquina de estado. Tem inúmeros jeitos de você fazer esse levantamento e esse desenho, né? Mas essa é uma maneira que eu gosto e que estou só comentando com vocês. Aqui, ó, no YouTube tem a CppCon, que é um lugar muito bom para aprender conceitos, ferramental e coisas da linguagem. Tem o Back to Basics, que é justamente para falar dessa parte fundamental inicial da língua. Pô, que massa! De projetinho fora de console, recomendo me aventurar em quê? Não sei o Nameless, mas eu recomendo um joguinho de plataforma. Ou um jogo de baralho, sei lá. Faz um joguinho assim. Muito massa. Rede é legal, tipo mexer em SOC e fazer servidor HTTP. Eu fiz um em C. É legal, mas joguinho você mostra pros amigos. Servidor você não vai mostrar para seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Um joguinho você mostra. E aqui, né? Outra coisa legal para treinar lógica, faz um parse de CSV depois de um JSON. Isso é massa mesmo, né? CSV é bem simples, JSON é um pouco mais complexo e requer recursão. No geral, essas duas coisas ficam legal de fazer usando ponteiros de função, ou até função lambda, no caso do C++. Mas uma coisa que eu vou te dizer é que ponteiros é um negócio meio que fundamental para C e C++. Como eu disse, né? A gente vai para C, para C++ porque a gente quer entender e controlar ponteiro. Se a gente não quisesse, a gente usava outra linguagem. Tanto faz, sabe? Mas quando a gente quer, daí a gente vai para essas linguagens, ou enfim, uma alternativa semelhante. E aqui, o deleter, né? Adoro parser. CSV é bem bacana pro começo. Eu já estou imaginando ponteiros e estruturas de string que usam a própria entrada como buffer. Daí precisa guardar também o comprimento do string. Precisa alocar a estrutura que vai organizar os dados. Ganha pontos se conseguir escapar vírgula utilizando aspas para delimitar campos, detectar números, mais ainda por escapar aspas com barra. Ó, o delete aí já tá dando umas tarefinhas pro Dollars. Mas aqui, ó, a discussão terminou hoje. Não sei se o Dollars vai responder aqui, vai desenvolver mais, mas eu espero aí que tenha ajudado em alguma coisa. A minha ignorância em C++, os meus pitacos aqui, vocês possam me criticar e me xingar nos comentários. E também que as dicas, né, para quem tá começando a linguagem ou querendo aprender, mas tem ajudado aí. Pô, bem massa, o CPP, CPP Reference, bastante ideia de projeto, né? Algumas coisas de conceito da linguagem, porque que é importante, né? E essa questão, pô, deixa eu ficar na linguagem, não no STL, não focar tanto no começo no build system. Isso daí vai ajudar bastante. Mas é isso aí, comentem o que acharam, por favor, deixem um like, compartilhem, mandem pros amigos, mostre pro professor falar tudo que eu falei de errado no vídeo e valeu, tchau, obrigado.